Boa noite, pessoal! E aí, gente, mais uma quinta-feira. Sim, entrei agora na live, vou esperar as pessoas entrarem para a gente poder começar a bater um papo. Olá, olá, boa noite, boa noite. E aí, quem tá na expectativa para conversar com a Flávia Monteiro e descobrir um pouco desse universo novela? Ela que tem mais de 30 anos de carreira, já passou por diversos personagens. A Fernanda de Vale Tudo, a Nalvinha de Pantanal, Éramos Seis, a Lili. Gente, novelas que marcaram, enfim, a história da teledramaturgia nacional. Gente, Vale Tudo, mais de 30 anos, né, que já se passou Vale Tudo e faz e tem toda essa história. Isso é muito bacana. E as novelas, quanto as novelas são importantes para o brasileiro, né? Quando elas fazem parte do imaginário, quanto elas mostram a nossa realidade. Então é muito bacana falar sobre um assunto que é tão relevante, tão importante pra gente, né? Pra gente descobrir curiosidades. Vamos aguardar mais um pouquinho, que daqui a pouquinho a Flávia entra e a gente conversa tudo sobre novela, né? Eu sou super noveleiro, não sei vocês, mas eu adoro novela, sou apaixonado. Inclusive Chiquititas marcou a minha vida. Vou falar com ela aqui que eu já entrei. E aí, gente? Tão com saudade do teatro das novelas novas, que agora são todas reprises, né? Ai, que saudade das novelas. Enfim, várias e várias e várias. Depois deixem as curiosidades que vocês têm das novelas que a Flávia fez. Perguntem mesmo. Os bastidores são super interessantes, né? Vou guardar um pouquinho pra gente começar a bater esse papo com ela. Acabei de avisar ela aqui que eu entrei. Já tô online. Já tô na live. E vamos aguardar. Ela acabou de me mandar mensagem que estava pronta. Falta um minutinho, também entrei antes. E me contem, das novelas que vocês já viram da Flávia, qual a novela que vocês mais gostaram? Qual mais marcou a história de vocês? Porque tem gosto pra tudo, né? Tem tantas novelas tão importantes, né? Agora as últimas todas ligadas a temas bíblicos, passando uma mensagem. A última agora acho que foi Apocalipse ou Terra Prometida. Tantas novelas que a Record tem produzido sobre assuntos ligados à religião, ligados à fé, ligados a temas bíblicos mesmo, né? Então é tão legal ver um ator passando por diversas áreas, né? Fazendo igual o primeiro filme dela, foi um filme A Amo Máscaras. Cara, Máscaras eu não vi. Não vi. Mas, enfim, eu dei uma pesquisada hoje a fundo. Eu adoro as vilãs, adoro as vilãs. A Mai tá falando aqui. Gente, realmente as vilãs, né? Elas roubam a cena. Porque a gente às vezes dá uma cansada. As mocinhas são incríveis. A própria Fernanda de Vale Tudo batia muito de frente, né? Que a Fernanda era uma jovem ousada, então batia muito de frente com a grande vilã da novela, que era Odete Roitman. Então é gostoso isso, né? Parece que motiva mais a gente. Alguém tá mandando socorro, gente. Essa mulher postando story. Pera aí. Deixa eu... Aguardando aqui. Ela fez várias... Tem uma linda com figurino, né? Como que os personagens também mudam muito, né? Caracterizam, né? Essas caracterizações dos personagens. Cabelo curto, cabelo longo, careca, figurinos. Quanto contribuem com esse imaginário pra gente, né? Então isso é muito bacana. Vou mandar um recadinho pra ela aqui agora. Porque ela não entrou ainda. Peraí. E me contem mais. Todo mundo viu Chiquititas? Porque Chiquititas, eu era louco por Chiquititas. Nossa, apaixonado. Eu e minha irmã, a gente só sabia ver Chiquititas. Ai. Peraí. Ó, a Bruna falou que viu Chiquititas. Quem mais viu Chiquititas? Me contem tudo. Eu tava lembrando, tantos atores fizeram parte de Chiquititas, né? Eu também amava a Carol. Amava a Carol. Apaixonado pela Carol. Ó, várias pessoas entrando. Ó, Flávia daqui a pouquinho já tá entrando. Vamos aguardar a Flavinha.
toda linda, produzida, aguardando pra bater esse papo com a gente. Ela até me mandou um recado, assim, que tava ansiosa, tava nervosa. Eu falei, gente, é um papo descontraído mesmo pra gente poder trocar uma ideia. Ó, a Flavinha acabou de entrar. Acenei pra ela agora. Ah, aguardando Flávia. Olá! Boa noite! Tudo Quanto bem? tempo? Tudo ótimo, e você? Que saudade! Nem me fale. Gente, quanto Ai, tempo a última vez a gente se encontrou, né? Só falando por WhatsApp? é verdade. Antes de mais nada, oi, gente que está entrando, para todo mundo, um beijo enorme. Obrigada por estarem aqui. Depois Ah, eu volto aí, né? Pra... Sejam bem-vindos todos aqui nessa live deliciosa com Wesley, que a gente vai ah, bater muito papo, tá? Sejam bem-vindos. Beijos. ó, Wesley, você não está entendendo. Gente, ah. como é difícil essa quarentena, né? A gente não poder Nossa, perto nem me da pessoa. fala, nem me fala. Agora essa vida de lives, 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 lives. E a gente ficar É tudo totalmente tão online virtual, né? em casa. É muito virtual. Aliás, isso é para a gente aprender. A gente estava num universo tão virtual que a gente não se deu conta. Agora, é que, bom, tem a tecnologia que ajuda muito, né? Quer dizer, graças a Deus, porque sei lá, não sei o que seria, né, sem a tecnologia. Não, eu imagino, você já às vezes gera uma. A gente fica um pouco se sentindo só, gera uma angústia. Se não tivesse todos esses recursos tecnológicos, eu não sei como seria mesmo, não. Porque a gente tem arte, né? Tem, enfim, cinema Não, você não, tem filmes em acesso ao casa, mundo livro. através desse aparelho, né? E Sim, agora os celulares, todo mundo tem a capacidade de poder ter um celular. Então, mesmo que tenha aquelas famílias mais pobres que dividem um celular entre três filhos, que agora, nesse momento, aulas online é muito difícil você, às vezes, compartilhar entre três crianças um celular só. Mas, Jesus amado, que bom, né? Mas, gente, eu sou tão pegajosa que eu sinto falta de ficar abraçando as pessoas, de dar beijo, de sentar. não, eu também, canceriano, você acha? Eu adoro ficar com as pessoas, adoro festinha, adoro encontrar os amigos, adoro abraçar. Sou meloso Não até é? demais. E não, Primeiro, e o ó, mais engraçado. obrigado, Flávia, por estar conosco dentro dessa live, para contar um pouco sobre esse universo das novelas, contar um pouco da sua história. Estou muito feliz. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Wesley Telles, sou produtor cultural, sou um dos CEOs da W Produções, uma produtora cultural que existe em Vitória, mas produz em todo o Brasil há 13 anos. Inclusive, Flávia está num projeto nosso, que daqui a pouco a gente vai contar. Olha, gente, projetinho de teatro, palco me espera. Ai, que saudade do Pós-pandemia, palco. pós-pandemia. E aí, enfim, Flávia dispensa comentários. Eu estava vendo, gente, 32 anos de carreira. É 32? É isso mesmo? Gente, desde 1986. Caramba! É muita história, muita coisa para contar, gente. Eu fiquei Mas de cara. Eu fiz quase um 30. TCC, um documentário hoje, Flávia Monteiro. Eu fiquei impressionado. É muita coisa. É verdade. Nossa, Gostoso Às isso, vezes né? eu olho para trás, é engraçado, passou tão rápido. A minha carreira foi assim. Nossa, eu fiz muita coisa, né, Wesley? Muita, muita. Muita gente às vezes nem sabe. Mas eu fiz muita coisa. Desde os 14 anos trabalhando. Então, nossa, eu já fiz um pouco de tudo, assim. Aí, quando você chega, às vezes até os 45, que foi a idade que você passa a falar, nossa, já tô com 45, olha, já tô no pico da vida, né? Porque depois começa, que a gente chama de dar um rio um pouco, porque você vai indo por um outro caminho, né? Um caminho um pouco mais da aposentadoria, uma coisa mais relaxada, mesmo que o ator não se aposente nunca, porque a gente não consegue se aposentar jamais. Não. Pra quê? Pra que aposentar, gente? Vamos ser igual Natália, Fernanda, 90, 90 e poucos, vamos trabalhar. Não é? Nossa, a gente ama o que faz, pra que aposentar? É verdade. Você sabe que o mais difícil, eu acho que da carreira de um ator é a gente envelhecer nela, né? Atuando. Sim, é, Envelhecer atuando, sabe? sim, E assim, aham. então, é só aplaudir esses atores, esses artistas que conseguem até hoje brilhantemente trazer para gente, né, para nossa casa, amor, histórias, enfim, através deles a gente chora, a gente ri,
Enfim, são tão mitos. Eu fiz até um post do Teatro do Solidariedade de Teatro que a Lala Bracher, minha comadre, estava fazendo Eu em vi. prol dos artistas. E me emociona muito você trabalhar tanto a vida inteira. E só a gente que é ator, né? E todo mundo que trabalha nesse ramo, e todas as pessoas que trabalham em seus ramos, né? Você chega a um determinado idade que você fala, caraca, eu já fiz tanta coisa na minha vida, e às vezes você envelhecer ruim, né? Você envelhecer mal. É É, difícil. a gente exige saúde, né? Assim, sanidade e ter essa vitalidade para poder, independente da idade, poder trabalhar. É Agora, verdade. falando um pouco sobre a sua carreira, você começou aos 14 anos num filme extremamente polêmico, É que verdade. A menina do lar. chocou, fez um sucesso danado, mas eu sei que foi bem turbulento, né? Conta um pouquinho pra gente desse início. Ai, gente, pois é. Eu acho que foi uma época que não tinha redes sociais, não existia celular, não existia absolutamente nada. Então, Sim, assim, o acesso era orelhão, orelhão de rua. E foi um filme que, na realidade, assim, vou contar um pouquinho rapidamente. sim. Eu, desde pequena, eu quis ser atriz. Eu não consigo me ver. Isso não é frase pronta. Não é. É de Ah, verdade. Pequena, fazendo peças e coisas. Então, quando os atores falam, desde pequena eu apresentava, ficava representando. É porque é uma coisa que vem da gente, né? Mesmo que as crianças representem, botam fantasia de princesa, a Sofia faz teatro, a gente interpreta personagens. Mas aham. com isso se torna uma coisa que você não consegue se ver fazendo outra coisa. Então se torna uma coisa que, né, nasceu comigo. Enfim, é, pedia muito para minha mãe me levar para fazer os testes. Então eu ficava sempre de olho em um teste ou outro. Queria fazer teatro, meu pai não deixou. Aí, porque eu tinha que estudar. E então eu fazia os testes escondidos. Minha Aham. vizinha, linda, maravilhosa, sempre junto, me apoiando. Enfim, e nisso eu vi no jornal uma notícia chamando assim: precisamos de meninas para fazer um filme. Meninas de 14 anos para um filme chamado Alice. Contactar tal, tal, tal. Pedi para minha mãe e fomos. Bom, resumindo a história. Passei pelo teste de foto, aí passei pelo teste de vídeo. Gente, um dia eu vou colocar aí para vocês verem um vídeo, porque é hilário. Porque, assim, é toda desengonçada. Eu não sei. Porque, engraçado, deu olho. Eu falei, gente, essa sou eu. Que coisa louca. Eu vou achar esse vídeo. Eu preciso postar isso. E Aham. a Elisa Tolomelli, que é a diretora do filme, quer dizer, junto com o Alberto Salvá, que é diretor-geral. E a Elisa praticamente é diretora porque ela praticamente cuidou de mim no filme inteiro. Então, era um filme que tratava de uma menina de 14 anos que se apaixonava por um homem de 45. E vice-versa. Quer dizer, Naquela época, chocante, né? foi chocante na época, Aham. mas foi um filme tão sutil, tão bonito, que na época fez muito burburinho, mas também fez muito sucesso. Enfim, ganhamos prêmio de melhor ator, Aham. eu ganhei prêmio de atriz revelação, e foi esse filme que me projetou. Que início que você projetou a carreira. Prêmio de revelação de Gramado, Aham. de outros festivais de cinema no Brasil. E aí e teve um problema, porque eu estudava em colégio de padre, Ah, e quase fui expulsa. meu Deus. Gente, várias, assim, Porque algumas atrizes mães, passaram por não. isso, né? Pois é, mas não era por causa dos padres, não. As mães Ah, ligaram para falar como pode deixar uma aluna fazer esse tipo de filme, enfim, abordando esse tema. E, e é muito doido porque o padre, que era o Master Blaster lá de, de, de Roma, porque ah, é o Colégio Marista São José. E ele estava no Brasil e foi bater um papo comigo. E aí ele falou assim, minha filha, não sei o que. E a gente foi conversar e ele queria entender o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, minha filha, o que me importa é o que você é aqui dentro do colégio. que O que bom. você Ah, representa fora, o que você faz fora, isso compete, não é a gente. Mas você é uma aluna esforçada, você é maravilhosa. Bom, enfim, porque eu comecei a trabalhar cedo, então eu estava super atrasada, às vezes, com as matérias, porque eu faltava muito.
Então, atrasada com as matérias. Eu estava sempre atrasada, entre aspas, porque eu não acompanhava. Enfim, mas foi um filme que revolucionou a minha vida em todos os quesitos. Relacionado ao meu pai, minha família, a minha história. E eu acho que hoje eu só estou aqui devido ao filme. Então, a gratidão é eterna pela Elisa Tolomelli e pelo Alberto Salvar. Que E foi bom. aí que eu comecei com o Sim, Reginaldo Farias, era o ator, né? não, Débora Duarte, enfim. elencaço. E depois disso, a sua vida, graças a Deus, guinou e rumo a milhares de trabalhos, filmes e novelas. Fiz Enfim, Éramos entre... Seis. Pois é, depois. Não, entre... eu tava vendo, gente, vale tudo, né? Que ano passado fez 30 anos, ou 31, sei. Sei que já teve a comemoração dos 30 anos de Vale Tudo, que é enfim, é um ícone das novelas brasileiras. Pantanal, Éramos Seis. Novelas que ainda até hoje são comentadas com muito carinho, vivem sendo reprisadas em, né, canais hoje específicos de reprise de novelas. Me conta, igual Vale Tudo, cenas suas com a Beatriz Segal, né? Com a grande vilã da novela que era Odete Roitman. Me conta um pouco sobre essas personagens. Pois é, porque Sobre a assim, falar um pouco Fernanda. assim, outros personagens eu fiz, né? Essa não é como você falou, tal. Os personagens mais marcantes, digamos, da minha carreira, né? Ah, Foi do lado que a gente está falando de telenovela, mas enfim, falei do filme só para as pessoas entenderem mais ou menos como eu comecei. Mas eu sei que o tema é telenovela. Então, então, aí depois foi Vale Tudo, que foi um grande sucesso no Brasil inteiro, falando, enfim, de corrupção também, de Brasília, com o Reginaldo Farias. A gente voltou a se reencontrar depois do filme Menino do Lado, logo foi depois do trabalho. Sérgio Mamberti e o Reginaldo fazendo a novela comigo, que foi Vale Tudo, fazendo Fernanda, onde eu falava do tema de virgindade. Era o tema da novela do meu personagem, quer dizer, do meu triângulo amoroso. Eu, Marcelo Novaes e o Fabinho Vilaverde. E que foi um trio assim, muito interessante, porque também acho que é um tema um pouco que permeia o universo dos adolescentes e jovens, né? A virgindade, a menina, perco ou não perco, com quem eu perco a minha virgindade, se é com meu namorado, se é com aquele gatinho que tem um pouco mais de jogo de cintura que te conquista, mas na realidade não é o cara certo, como é que é isso? Então, e que todo mundo passa, eu passei, né? Então, todas as pessoas passam. Então, acho que a novela do Gilberto Braga foi basicamente pegando esse universo desses jovens, onde tem o namoradinho que só quer se dar bem, e tem aquele cara que de verdade te ama e te olha com um olhar de um futuro bacana, sabe? Então foi uma novela muito interessante para mim. E quem matou a Odete Roitman, né? Trabalhei com várias pessoas. Então tipo, gente, trabalhar pela primeira vez com ai, Glória Pires. Tem gente, noção? qual novela? Ah, vale tudo. Vale Tudo. Foi Ah, é assim, verdade. tipo a novela Ah, é? que é uma menina nova que saiu da Aham. Tijuca e conseguiu realizar o seu sonho, que é fazer se tornar atriz, fazer o seu ofício, aquilo que ela queria. Aham. Eu, no caso. E você poder estar ali no meio daqueles monstros, né? Fazendo uma novela das 8 da Rede Globo. Nossa, que máximo. Não, e uma novela tão atual e que até hoje ela é comentada, né? Ela tá entre as principais novelas do país e até hoje as pessoas não param de falar da novela. Então, Não, e é Gilberto, né? Gilberto Braga. Então, na realidade, Gilberto Braga, Agnaldo Silva, Leonor Bacera, era uma turma aham. de muita cabeça. Direção geral do Denis Carvalho, Ricardo Waddington, o Ivan Zettel, que é meu amigo, o Ricardo, que agora é um superintendente Blaster Blaster, enfim, o Zettel, que eu voltei a trabalhar com ele depois dessa novela que a gente. Andazem de Guaraná. Ah. Ah. Era um monte de personagens de Guaraná. E aí, até hoje, ele fala assim: a turminha do Guaraná. Eu falei: a turminha do Guaraná. E a gente vivia no clube. Quem viu Vale Tudo, acho que lembra.
E era esse personagem, eu, Renatinha Castro Barbosa, que agora é uma excelente humorista, maravilhosa, atriz incrível. Ai, Deve dar um gente, orgulho Beatriz. danado, deve dar um orgulho danado olhar para trás, enfim, ver, enfim, a construção da sua carreira e ver que você faz parte dessa história, né? Isso Ai, deve ser gostoso. é um orgulho você poder ter, realmente, você poder ter participado de momentos marcantes da televisão brasileira e que eu acho que vai ficar na memória e no coração das pessoas, sabe? Isso é para sempre, isso é eterno, né? Eterno, imagina. Chiquititas que o diga. É, acabou de inventar, né, tia Carol? Aí eu vou ficar mais nervoso no momento da live. Olha aqui, uma curiosidade. Enfim, todos os personagens mudam muito, né, de fisionomia. De todos os personagens que você fez, qual mudou mais a fisionomia? Cabelo, figurino? O que você acha que você... Ah, eu acho que mais radical de cor de cabelo mesmo, a Vivi de Mutantes, que está reprisando agora na Record. Aham, E é essa vilãzinha que eu fiz, que é mãe daqueles mutantes, tem 3 filhos mutantes, e ela abandonou os filhos por uma questão dela. E aí aham. soube que eu acho que tinha um dinheiro envolvido, uma questão, ela resolveu voltar, e aí querendo os filhos de volta, mas ela não aceita ainda que eles são mutantes. Então eu pintei cabelo bem louro, quase tipo blonde, quase Marilyn Monroe. Gente. E uma dificuldade? Qual foi o seu personagem mais difícil para você interpretar? Que você sentiu mais, sei lá, que teve alguma dificuldade ou não conseguiu ter empatia por ele? Assim, demorou para construir? Em novela. Ou enfim, em qualquer outra área, cinema também, ou no teatro. Ai, gente, engraçado. Eu acho que teatro sempre acaba sendo mais difícil, eu acho. Aham, Porque teatro, você tá ao vivo, né? sim. Você tá. É como se a televisão e a câmera te protegesse um pouco. Aham, Você tem um pouco mais de liberdade, porque se a coisa não funcionar, você para, volta, erra, o diretor, ai, Flávia, não é por esse caminho. Mas o teatro, você tem todo o processo de ensaio que te prepara para a estreia, né? Para te deixar pronta. Mas sempre todo mundo tem a sensação de que nada está pronto e que sempre falta alguma coisa e que você. Mas no final, quando abre as cortinas, tudo fica pronto e é impecável e é maravilhoso. Então, assim, eu acho que para mim foi não um personagem. ah, Chiquititas, a Carol foi um personagem que me desafiou demais no quesito aham. canto e outros quesitos, porque me fez virar uma, sei lá, de dança, a clipe, a música, a... eu fiz um pouquinho de tudo, né? Lá. Mas não foi o personagem mais difícil longe. Carolina é a minha alma. Ei, Carolina peraí. representa. Você tá me ouvindo bem? Ai, parece que a minha internet deu uma paradinha, mas Sou voltou. eu? Não é porque Não, não ficou sei. rodandinho. Não, às vezes, cara, internet, só Jesus, ainda mais durante agora, que todo mundo usando muito a internet. E Ai, aí, essas perguntas, enfim, que era pra gente descobrir um pouquinho mais dessas relações de afeto com seus personagens. E qual o personagem que você tem mais carinho? Eu acho que eu tenho uma, enfim, eu sei, ai, é tão talvez eu difícil. Olha, falar carinho para um personagem é difícil. Para uma mas canceriana, algo que você tenha mais afeto que todos fica eles. guardadinho no peito, sempre que você lembra. Gente, não tem como, Carol, né? É. Ai, tia Carol. Ai, gente, meu Deus do céu. E não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Gente, Ela é 4 anos, né? que sucesso, meu Deus. Que loucura, né? Tipo, enfim, a gente estava conversando por WhatsApp falando sobre isso.
Eu tô passado que eu tô conversando com a Tia Carol, tipo, vou trabalhar com a Tia Carol. Ah, Que coisa Wesley, doida. deixa de palhaçada. Produtor da peça que a gente viajou, foi assim que a gente se conheceu, a gente está com esse projeto novo. Mas Não olha só, sei. Carol, eu vou dizer, Carol, ela tem Ah, um espaço muito, muito especial. E fora que, gente, tanta gente cruzou o meu caminho aqueles 4 anos de novela. Tanta gente ficou, viveu com a gente profundamente aqueles 4 anos. Outros vinham, outros iam. E todas as vezes que chegava uns, era uma felicidade, uma alegria. E todas as vezes que outros iam, era uma choradeira. Então, foi uma novela família, né? sim. Chiquititas, hashtag família. Família em todos os quesitos. Eu me senti um tiquitito. Eu tava ali com vocês. Mas, E as e crianças do olha, Brasil todo. é muito. É quase uma sacanagem, né? Sim. Da Lady Murphy, o Ah, CP, que, gente, Chiquititas naquela época não podia ter tudo isso que a gente tem hoje. é, As pessoas escreviam carta à mão. Nem sim. sempre chegava até a gente. A gente Aham. morava em outro país. Então, E é me muito conta louco. tudo. Como surgiu Tiquititas na sua vida? Como veio a Carol? Como foi isso todo o processo de se mudar para Argentina? Você conhecia as pessoas? Pois Conta é, pra não, eu gente. estava no SBT fazendo. Eu tinha feito Éramos Seis, que foi um grande sucesso, que está agora reprisando, que reprisou na Rede Globo, fazendo personagem Aham. e que era a vizinha da Irene Ravacha, que era a dona Lula. E, e era um personagem incrível. Meu Deus, agora eu me perdi da pergunta. Ó, que doida. Não, eu falei, Eu como foi o início, tô por exemplo? viajando Como na história. surgiu. Não, relaxa. Como surgiu a Tiquititas na sua vida, a Ah, então. personagem? Porque então, aí depois do Éramos Seis, eu estava gravando, deu intervalo, porque eu estava contratada do SBT. Aham. E aí entrou uma outra novela. Nisso, veio, eu acho que essa parceria da Telefé com a SBT, e me chamaram para fazer um teste. Na realidade, o Newton Travesso me chamou, que era o diretor-geral da teledramaturgia no SBT. E, e ele me chamou para fazer um teste. E eu falei, gente, jura? Ah, que legal. Eu falei, Argentina, teste o quê? Não, é com criança. Eu não estava entendendo muito o que era. E aí, você vai encontrar, tudo bem, você topa? Topo, claro. Aí você vai encontrar com a coreógrafa. Gente, coreógrafa. Eu não estava entendendo nada. Eu saí Ah, de uma novela nos 30. E aí tá falando de Argentina, coreografia, criança. Tanta coisa nova. aham. E eu falei, tá bom, vamos lá, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não nego o fogo. Sabe? Me convidam e eu gosto de desafio. Ah. Então eu acho que eu sempre me boto um pouco à prova. Às vezes a gente não se dá tanto bem, né? Mas geralmente, cara, como é que você vai ganhar se você não se desafiar? Como é que você, né? Como é que você vai se superar se você não se bota à prova e não se desafia? Enfim, aí chegou o convite e fiz o teste. Eu estava achando tudo muito esquisito, porque tinha coisa da coreografia, cantar, dançar. Mas aí depois veio a confirmação de que, olha, eles querem você vai ter que se mudar para a Argentina. E eu falei, meu Deus, mudar para Argentina, morar fora. Aí eu falei, caraca, morar fora, que legal. Mas aí, morar fora, e aí uma novela, que será? Aí eu teria que terminar o contrato do SBT para assinar com a Telefé, que era um outro esquema. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Olha quantas cabeças pensantes horrorosas que passam pela nossa cabeça, que Ah. sabotam a gente. Imagina se eu E, falasse, não, não vou para a Argentina, não. Quer saber? Não vou, não. Vou ficar ah. aqui na minha zona de conforto. E fui na cara e na coragem. E eu tinha que cantar. E da coisa do contrato, eu ia ser dublada. Eu falei, ei, dublada não, tá doida? Ah. Dublada não vou ser, não. Imagina, além de fazer uma novela, né, que de repente pode dar errado, e além de tudo, vou ficar dublada? Que mico, né? Uma atriz que não canta, tá doido. E Não, eu tinha. tava vendo, gente, vários clipes. Eu não lembrava a quantidade de clipes que tinha novela. Muitas e muitas, né? Muitas músicas, muitos clipes, né? Nossa, era assim, tipo, era um CD quase por temporada. E aí
E dentro desse tempo da novela, a gente tinha que ensaiar as músicas, ensaiar as coreografias, fazer. As crianças tinham que estudar, tinha suas aulas, eu também. A gente tinha gravação, eu fazia aula de música. Então, a gente trabalhava muito. Então, foi um trabalho delicioso, que foi divertido e muito árduo. Porém, tem um lado que a gente não tinha acesso ao sucesso do Brasil. Aham. Então, eu sabia o que estava rolando aqui, né? E do nada. Então, a gente não tinha acesso a nenhum, assim, de nada. Mas quando a gente veio finalmente divulgar e a coisa começou a engrenar aqui no Brasil, as pessoas começaram a entender o que era Chiquititas, começou a fazer um sucesso. Aí, quando a gente veio mesmo, cara, foi uma enxurrada de crianças e aeroporto lotado e a gente não conseguia passar. E aí, segurança aqui, segurança ali, e aquelas crianças enlouquecidas, e aquela felicidade, e a gente feliz porque a gente estava tendo contato com tudo aquilo que a gente estava trabalhando com tanto amor e carinho e com tantas horas, e tão longe de todo mundo, Aham. para esse Brasil, e que a coisa estava funcionando e a gente estava recebendo esse amor. E as crianças estavam se identificando. Afinal, era uma novela que trazia amor, que trazia carinho, que trazia esperança, falava do primeiro amor entre os adolescentes em outras fases, a amizade, rivalidade, o bem e o mal, enfim. Eu tava vendo, gente, quantidade de atores que projetou a carreira nessa novela, né? Fernanda Souza, Carla Dias, Débora Falabella, Bruno Gagliasso, Stephanie Brito, Kaique Brito, Jonas Faro, Bianca Rinaldi, Nelson Freitas, Carmen Della Vecchia, Marcos Pasquim, é muita gente, né? Que tá Gente, ativa até hoje e que fez Chiquititas. é muito louco, porque inclusive, Leonardo Franco, que Ah, o Léo foi meu namorado durante 5 anos e ele fez Chiquititas. E ah, agora é um grande empresário, ator também, do Teatro Solar de ah, Botafogo. ah, O aham, Léo. E aí sim. eu tava falando com o Léo, aí ele mandou uma mensagem assim: Flavinha, você acredita que eu preciso te mandar esse vídeo? Que a minha filha está enlouquecida com Chiquititas e agora não. Olha que ironia! É irônico. Irônico. Agora a Sofia tá andando meio rebelde, porque eu botei ela. Eu vou botar aí nos stories, gente, depois. A Ah, rebeldia que eu comecei a cantar assim. Tenho um coração com bura. Ela fez assim. Hum, hum. Eu acho que ela é ciumenta. gente, eu tava vendo Ela hoje. da Carla Dias. Não, Carla Dias, o primeiro trabalho seu com ela foi em Éramos Seis, não é isso? Gente, Bebezinha. olha com a Carla, gente. Olha, vai rolar a live com a Carla, hein, galerinha? Ó, que máximo, Estou máximo. fechando o dia, porque Ah, estamos preparando uma live deliciosa. então conta aí Hashtag. como foi Como trabalhar. falei. Hã? Como foi? Você trabalhou em Éramos Seis, depois? Gente, Carla tem de idade, fazendo minha filha em Éramos Seis. 3. Ela Aham. era uma boneca de porcelana. E já com personalidade Carla de hoje, porque já é a Aham. Carla pessoa, que, tipo, já sabia, era uma criança desenvolta, sabia lidar com a câmera, eu não sei te dizer, é além veia. Danada, e eu falei, que danada, olha essa bebê, eu fiquei louca com ela, enfim, era minha filha, e a gente ficou muito grudada, e ela muito grudada comigo. E Aham. eu, como gosto muito de criança, sempre gostei, imagina, a paixão já ficou. Ah. Corta para anos depois. Quem me aparece para ser minha filha de novo? Carla Dias. Carlinha, 8 anos, Maria, minha fofa. Fora Gi Medeiros, que foi a minha Dani querida também, a minha outra filha. Tem tanto filho. As crianças é ótimo. As pessoas estão Eu tenho muito perguntando. Eu ia falar as crianças, doido. As pessoas estão perguntando aqui pra você contar alguma coisa, enfim, dos bastidores Chiquititas que talvez você não tenha contado. Alguma coisa muito bacana de bastidor. Que você lembre, assim, que ficou numa memória afetiva, uma recordação positiva na sua vida de algum bastidor, de alguma coisa bacana que aconteceu durante de os 4 algum. Isso,
Agora tem que fazer Aham. Vai na cadeia aí. rewinds. Rewinds. Rola um HD aí. Uma coisa muito bacana. Ó, uma coisa Boa. que eu cheguei a pensar. Nelsinho Freitas, que virou meu parceiro, amigo, irmão, meu pretinho da vida, que estava fazendo uma live até. E, enfim, ele veio para fazer meu par romântico. E eu não o conhecia. E criou-se um link absurdo. Enfim, e todo fim de semana, como a gente estava sempre muito sozinhos, todos, né? Na Argentina, longe dos nossos famílias, e na época o Nelsinho era casado. Não com a Cris, que é a atual, da vida inteira. E ele, imagina, família de japa. Nelsinho Freitas é de Mogi das Cruzes. Eu morei em Mogi das Cruzes. Olha, gente, a coincidência da vida. Esse mundo é muito louco. Gente, é muito mágico. Regina é a mãe de Nelson. Regina é a minha mãe. Nelson é de Mogi. Eu morei em Mogi. Olha os links. E aí, link. Bom, a gente se conheceu lá e a gente, mentira, Mogi, caraca, não sei o que era. Bom, e a gente criou um link muito lindo. Um dia, num fim de semana, todo mundo muito sozinho, ele resolveu fazer um japonês na casa dele. E ele resolveu fazer, E ele é filho de japa, né? Quer dizer, o padrasto é japa, enfim. E fez lá, vou fazer um sushi. Eu falei, ai, sushi. Eu falei, assim, japonês eu não como na época, eu não comia. Eu falei, eu não como japonês. Eu como japonês, mas não como a carne crua, porque o peixe cru, eu tive uma má experiência. Eu peguei aquele peixe chicletento. A primeira vez que eu comi o peixe cru foi aquele peixe. Eu fiquei louca. Aí eu falei, não quero, não sei o que. Né? Aí ele foi fazer um sushi. A primeira vez que ele fez sushi pra mim. E ele me ensinou a fazer um puta peixe incrível, que é um salmão maravilhoso. E aí, depois disso, engraçado que aí, nesse dia... Porque eu tô falando coisas de bastidores, não dentro da novela, gente. É tipo... Sim, de vida. Back to back, E aí... E eu acho que foi desse dia em diante que o Nelsinho... E foi bem quando ele chegou, sabe? Eu acho que a gente foi selado o nosso amor ali no salmão. Oh, que fofo. Então, e aí ele tocou, cantou, porque o Nelson é músico, lançou CD, enfim. E aí foi tipo um amor à primeira vista na vida inteira. Então foi na casa dele, lá numa festinha particular entre a gente. E que e tô tentando pensar outras coisas, gente, assim de golpe, eu não lembro. Eu posso ir falando daqui a pouco. Todo mundo perguntando aqui, enfim, primeiro você como era a sua relação com as meninas e se você mantém contato com elas até hoje. Como é isso? A gente tem um grupo Chiquititas. É até hoje? Não, Chique Amigos, virou Chique Amigos. O grupo tem Chique Amigos. O nosso grupo WhatsApp. E lá a gente, Gente. Então vocês se falam até hoje. Que a gente fala sempre. Por exemplo, que eu falo sempre, Chico Abreu. Chico Abreu, que fez o Tatu. Não sei quem lembra. Os da época vão lembrar. Chiquinho se formou num pai genial, num autor, compositor, num escritor, num poeta. Ele tem uma alma sábia, ele ajuda os hospitais. Enfim, a gente fala sempre. Porque tem com o Chiquinho e a gente vai conseguir. Isso aí. Pessoal, todo mundo de Chiquititas está nesse WhatsApp, então, nesse grupo, tá? A galera toda. Falei com a minha chuchuca, a TT, gente. Stephanie tá grávida. Eu vi uma notícia. Papo é sobre telenovela, tá falando sobre fofoca. Olha aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar de... E não é fofoca, porque não é, ela tá grávida. Não é, porque gente. As pessoas... horas hoje. Ai, que bacana. A gente tem contato, a gente tem um amor, não tem como não ter um amor depois de tantos anos juntos. E eu vi essas crianças crescerem, a gente se acompanhou, a Renatinha com o filho, PR casando,
cada um na sua cidade. Felipe que virou comissário, e eu já peguei avião com ele. Ai, gente, é muita, eu não sei, é muito louco tudo. Ó, daqui a pouco a gente vai voltar que eu te pedi pra gente fazer uma surpresa no final, pra preparar uma surpresa pra galera. Mas eu queria falar, depois de tantos personagens, enfim, mais talvez contemporâneos, vêm todos esses personagens bíblicos, né? Com, enfim, com mesmas histórias, né? São mulheres como tantas outras, mas tem um outro significado, uma outra importância, uma outra mensagem. Como foi fazer essas novelas? Tá, eu vou falar. Ó, Tá, lembrei de uma outra coisa que aconteceu engraçado mesmo, mas depois eu falo, tá? Você tá. só me lembra, pra Uhum. gente não interromper o que você me perguntou agora sobre a novela bíblica. Novelas bíblicas. A Eu vou falar mensagem, uma como das que é? coisinhas que aconteceu no backstage das Chiquititas, que depois eu conto. Tá. Que eu lembrei. Bom, gente, no momento atual do mundo, é tão importante. Bom, o que é o trabalho do ator, né? A gente interpreta pessoas, seres humanos com personalidades diferentes, nas situações. Os autores criam aquele universo e a gente representa a vida, às vezes o sonho, a vida, a realidade, a ilusão, enfim. A gente tá aí para apresentar, né, o que a gente representa tudo isso para o telespectador. E falar de espiritualidade nesse momento e nos momentos que a gente vinha vindo, porque as novelas bíblicas vêm lá de trás, não é agora com o corona, Sim, mas o povo do mundo e o povo brasileiro precisa de tanto aconchego, de tanto amor, de tanto carinho, de tanta fé, de tanta esperança, de tanta, como é que eu posso dizer? É esperança mesmo. Que você poder representar uma novela e você criar uma telenovela, uma novela bíblica, onde você traz toda aquela fala, olha, perseverança, vamos em frente, né? Você resgata a religião nas pessoas, você resgata e conta um pouco a Bíblia, gente, porque de uma sim. certa forma, querendo ou não, isso é ecumênica, quer dizer, eu acredito em tudo, mas a Bíblia é a Bíblia, como a Torá é a Torá por Deus, enfim. Então você conta um pouco a história né, da Bíblia. E por que não você não só representar a Bíblia? Então, para mim, foi muito gratificante eu poder entrar em contato com esse universo espiritual, de Bíblia, e dos personagens que são tão. Por exemplo, o Milagre de Jesus, daquela época lá de trás. Gente, você tem noção? Sabe quando teria noção de vivenciar numa época antes de Cristo, só sendo atriz, né? Porque tem a vestimenta, então você se remete a um tempo, um clima, você estuda sobre aquilo, você passa a entender aquele universo, né? Você se remete lá atrás e traz história, cultura, enfim, para a Ah, população. Foi muito bom. E Terra Prometida veio com a Ravena, né? Que era a deusa do fogo. é Gente, como eu lindíssima. amava a Ravena. Ravena É, é a deusa do fogo. Eu contra Josué. E aí ah, era um personagem vilão. Tem coisa melhor do que fazer um vilão? não, E não, ela... deve ser o melhor de todos. E o mais legal da novela para mim, na Terra Prometida, foi que o personagem começava como uma feiticeira do rei. E, e, e eram 30 capítulos. Mas eu não sabia o que ia rolar com a Ravena depois. Uhum. E aí a história foi vindo, e aí acabou que, na realidade, ela foi me surpreendendo. Eu falei, gente, a Ravena, ela veio como só feiticeira, que dava dicas e opiniões lá do fogo e da magia, Uhum. para o rei, que era o bom tempo. E aí, ela, na realidade, ela queria dar o golpe. E tudo isso eu fui descobrir depois. O golpe no reinado. E ela se juntou ao genro. Quer dizer, era aquela época maluca. Então, assim, era um personagem que foi me surpreendendo a cada dia. E ela virou a grande vilã, que matou o rei para ocupar a cadeira do trono de rainha. Virou a rainha, achando que podia tudo, porque ela era a poderosa Uhum. insuportável.
Adoro fazer personagens poderosos e Qu- insuportáveis. Quase uma vilã dos contos de fada. Wesley, é a nossa catarse. É, deve ser uma Eu amo delícia. fazer Deve ser uma a delícia. nossa alma. Mas quando a É, gente é vilão, é a nossa catarse interna um pouco. O é. nosso voodoo, todo mundo tem nosso voodoo, bem ou Tem mal, né? é um alter ego. É um Alter voodoo ego. mesmo. Pega aquela coisa, tudo aquilo que você não faria na vida. Ravena poderosa, o pessoal falando Ravena aqui. poderosa. Ela fala de... Eles pediram também máscara, gente. É que eu não tô conseguindo acompanhar nem falar ao mesmo Não, tempo. é porque também Eu fico louca. a gente tem 40 minutos de live, tem mais coisa para falar. Então, Então, vamos. Então, o que eu queria falar agora também sobre, óbvio, cinema, contamos toda a sua história, né? Como atriz, começou no cinema, foi onde projetou sua carreira. Depois vieram tantas novelas que continuam até hoje aí, algumas sendo reprisadas, que fazem parte da história, e outras atuais, né? E aí eu queria falar sobre teatro, né? Porque você é uma atriz que se dedica muito ao teatro e tem, enfim, um currículo extenso de espetáculos incríveis. E uma peça que eu vi, que, enfim, eu acho que deve ter sido muito importante para você, não sei, As Favas, né? Ter atuado com Bibi deve ter sido incrível, incrível. E para uma atriz deve dar um. Nossa, deve ter sido muito, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teatro, para depois a gente falar sobre a Vedete. ai, E aí, gente, fala sobre teatro. então, tem noção, você. A gente tem uns sonhos, né, como atriz e ator, enfim. Eu tinha alguns. Um dia poder trabalhar com a Glória, trabalhar com Fernanda. Não trabalhei com a Fernanda. Mas eu queria trabalhar um dia, quem sabe, com a Bibi. E a Bibi lá atrás, isso também é uma curiosidade. A Bibi, eu fazia Pantanal, uma novela que também fez muito sucesso. Em 1900, ela vai... Bolinha, que foi em 1989. Do, da TV Manchete. E eu fazia o personagem e estava todo mundo no Rio de Janeiro. Só que a novela também tinha um braço que era Pantanal. Enfim, Pantanal que tinha lá um núcleo. Só que a novela foi ganhando tanto sucesso por causa de Pantanal que o Benedito Rui Barbosa decidiu levar todos os atores, quer dizer, uma grande parte da novela, os núcleos, criando histórias lá no Pantanal, levando os personagens para Pantanal, para poder botar, basicamente, uma grande parte da novela lá no Pantanal, tendo uma pequena parte outra no Rio. E o meu personagem, que era a namorada do Jove, que era o Marcos Winter, e o Marquinhos Winter começou a se apaixonar pela Juma Marruá, a nossa crica, Cristiane Oliveira. E ela era uma menina, e eu ia para o Pantanal. Só que a Bibi tinha me convidado para fazer me convidado. Eu ia fazer um teste. E aí ela me ligou para saber se eu queria fazer uma peça. E na época, eu não podia, e estava enrolada com o Pantanal, Cara, anos depois, eu falei, gente, nunca mais, né? A Bibi foi envelhecendo, foi chegando a uma certa idade, eu falei, meu Deus do céu, será que um dia eu vou ter a oportunidade de verdade, né, realizar o meu sonho como atriz e como fã também, né? E fui ter a honra de poder trabalhar com a Bibi nas Favas, substituindo a Bárbara Paz, Uhum. o Cassiano Júnior, e eu fazia uma piriguete. Eu vi a peça. Eu vi a peça. Nossa, Piriguete espetáculo. de Brasília. Maravilhoso, Hã? maravilhoso espetáculo. Maravilhoso, né? Bibi. Gente, e eu fiquei tão nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, Bibi Ferreira. E eu não tinha ensaiado com a Bibi, porque era substituição. E eu Hum, estreiei em Niterói. E eu não aham. tinha nada. Ela me passou o briefing lá pela coisa, e eu segui os dados, vi o vídeo mais ou menos com coisa, eu ensaiei em casa, então é tipo, vejo bacana, se vira aí. E foi o E a minha último espetáculo ideia foi dela no no teatro. palco com ela. Hã? Ela, depois de anos sem fazer teatro em si, foi o último espetáculo dela no teatro, né? Sem ser musical. É verdade. Não, na realidade, esse espetáculo, a priori, foi dirigido pelo Jô Soares. Mas quando a gente começou a viajar, e eu fiz toda a turnê de viagem, Aham.
Bárbara, que eu acho que tá fazendo uma novela, é, eu, ela que dirigiu, ela praticamente deu aquela coordenada, porque Bibi. BBB. E muito bonitinha, porque ela encena quando a gente ficava lenta, ou então o tempo do ritmo, que era comédia, tem um ritmo, ela ficava em cena assim, ó, batendo na mãozinha pra dar o ritmo, ou então ela fazia assim, amo. E toda vez que antes de entrar no palco ela batia assim na flor, ela Aham. via às vezes do camarim, Bibi, né? Lá compenetrada, você via que achava que ela estava assim. Aí quando dava o terceiro sinal, ela olhava assim, está na hora do espetáculo, está na hora do show. E dava 3 tapinhas na flor, porque era um buquê de flor que ela entrava, e entrava em cena. Ai, gente, olha, tô Ai, arrepiada. E, ó, nossa, muito arrepiada e ó, emocionada. pra quem tá com saudade de ver a Flavinha ao vivo no teatro, vou contando agora em primeira mão, enfim, saiu na Kogut recentemente. Pós-pandemia, se Deus quiser e Deus há de permitir, vamos estrear um texto inédito no Brasil, chamado A Vedete do Brasil, do nosso amigo, né, um texto inédito do Cacau e Gino. Já, enfim, já é o nosso terceiro trabalho com o Cacau, né, enfim, um autor amigo, querido, extremamente talentoso. E a Flávia vai dar vida à Virgínia Lani, que foi considerada a maior vedete do Brasil. Você e Sueli Franco. Então vai ser, enfim, uma delícia de projeto. Nossa, Muito bacana. gente, não, quando eu recebi o convite, o Wesley, eu falei assim, Vixe, Vedete, eu? Eu falei, caraca, olha, como recusar esse convite? Incrível. Porque eu tenho um lado vedete interno que eu vou poder aflorar. Sim, vai ser divertidíssimo, vai ser um Eu espetáculo vou lindo. botar o meu glitter para fora, minha purpurina, né? E teatro, né? Para ver se alegra. Então, vai ser muito bom poder voltar ao teatro falando sobre a Virginia Lane, essa. Tá, e é uma pessoa que merece essa homenagem, né? Que tem tanta história e que as pessoas precisam conhecer, né? As pessoas que fizeram parte da história do país. Quem sabe daqui a uns anos tem uma peça sobre Flávia Monteiro? Ah, você acha? Mas, gente. Ah, vai, Na minha cama com filha. o Monteiro, aquela. Flávia, a gente vai ter que meio que encerrar porque já tá dando o limite do Instagram. Tá. Mas olha, eu recebi, te falei que eu recebi milhares e milhares e milhares de mensagens pedindo algo. Vou te colocar aí no. Na coisa, mas é só uma coisinha para todo Ah, mundo que entrou. Gente, a gente vai salvar a live. Eu vou ler depois. Eu vou tentar, sim. de repente, fazer um vídeo. Eu vou responder a todo mundo. Ai, que ódio. E eu não consigo, eu fico louca, porque eu não consigo olhar para cá e responder, eu fico maluca, então eu ainda não tenho essa maestria. O pessoal tá pedindo uma peça sobre Tiquititas. Ó, o pessoal mais pediu. Peça sobre Tiquititas. WB produz uma peça de Tiquititas. Isso que acontece, não precisa, conversa comigo. Reprisa Tiquititas. Pois é, não, mas é porque é o nosso coração, né, gente? Tá pra Chiquititas é o que marcou a vida de todo mundo, é o que marcou a minha, é o que tatuou o coração de todo mundo. E hoje a gente relembra na quarentena. Estamos com o coração com buraquinhos, muita gente, o mundo inteiro. Então, essa música é tão antiga, porém tão atual. Ó, tô meio emocionadinha. Tão Ah, atual, num momento tão difícil para tantas famílias. Ai, gente, é muito difícil, né? Eu fico é. muito tocada. E o que, que a gente quer? Trazer alegria e dentro do possível, dentro da nossa história, a gente como ator. Aí tem os músicos, tem os cantores, tem a gente falando sobre arte, enfim. E aí eu falo para vocês, gente, se seu coração tem buraquinhos, juntas poderemos ajudar. Nós vamos curá-lo com carinho e com muito amor. Ele vai sarar. Ai, Sarar, vai lindo. sarar, gente. E tudo vai passar. É Ah, só uma questão de tempo. E a isso gente é. vai poder estar junto de novo. Amém, amém. Ó, Flávia, obrigado. Ai, ó, eu adorei, adorei. Eu tô muito feliz com esse papo.
que tenhamos mais lives, mais momentos como esse para a gente poder descontrair, para a gente poder relaxar, para a gente poder conversar. Agradeço muito a oportunidade de a gente estar junto. Força, fé, né, otimismo, porque isso vai passar. A gente tem que ter muita fé em Deus. Isso vai passar mesmo. E a gente tem que se apegar com o que a gente ama, né? Se apegar com a arte, se apegar com o carinho das pessoas, da nossa família. Né? Graças a Deus você está aí com seu esposo, com sua filha. Então, essa energia é uma energia muito boa, É, né? Tá do lado das pessoas que a gente ama. E eu agradeço mas muito, muito, muito o carinho. imagina, Wesley, foi um papo delicioso. A pena que eu vou ficar devendo tanta coisa. Ai, gente, eu me emocionei porque é difícil, né? Ah, se eu puder, eu te dava um abraço, tá vendo? Se a gente tivesse juntinho, eu te dava um abraço, eu cuidava de você. Não é? Mas a gente vai se abraçar Ai, muito é ainda. Muito, muito. a gente tá em família, mas assim, é difícil para Sofia, diariamente, é difícil para minha mãe, é difícil para as avós, é difícil para o avô, é difícil para as famílias, é difícil para minha funcionária, eu tenho Raiz, um restaurante, é difícil para os funcionários que a gente tem. É difícil para todo mundo, né? Então, a gente tem que estar junto, unido, na força, na fé, na coragem, É. se divertindo juntos, aqui nas lives, ou enfim, seja em qualquer lugar, no Zoom, no WhatsApp, e próximos juntos sempre, né? Meu amor, Deus te abençoe. Tenha uma noite linda. Brigadão. E a gente tá juntinho. Obrigada. Online, pessoalmente, a gente vai estar muito junto ainda. Temos uma E na história Vedete, ainda muito pela amor, frente. Vem, é. Vedete! E na Vem, Vedete mais Vedete, amada vai do ser um Brasil, a gente vai mar. jogar muita purpurina. Muita Plume Paetê. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente durante esse tempo todo. Foi ótima a presença de vocês. Realmente, a gente tem como... O universo de novela é um universo muito extenso pela carreira dessa mulher, né? Mais de 30 anos de carreira, é tanta novela, é tanta história. O problema, eu não sou concisa, gente. Nada concisa, eu preciso Não, treinar. mas é muita história interessante para Eu fico conversar. falando, e saio falando, eu esqueço que tem tempo. É, não, e por Tá também tipo eu entrei apito, antes. sabe? Tipo apitinho, menos. É, não, a gente tem que, ó, 2 minutos, vamos desligar antes o Instagram interrompa aqui. Obrigado, viu? Te adoro. Fica com Deus. Beijo, Wesley, obrigado pelo convite. Gente, eu vou responder a todo mundo. Beijo com carinho, obrigada pela presença, tá? Com amor. Grande. Tchau, Fiquem em tchau. casa. Isso aí, fiquem em casa. Cuidem-se de vocês, da sua família e de todo mundo.